Vamos continuar nossa série de mensagens chamada Uma Vida Ordinária, graças a Deus. E a gente vai falar hoje, vocês já perceberam pelos louvores, acredito, né? Sobre a teologia do trabalho. Temos só trabalhadores aqui, né? No nosso culto de hoje. Inclusive eu acabei de sair do trabalho, né? Eu, MacGyver saiu agora há pouco, Bruninho também. E a gente vai ler Eclesiastes capítulo 2, do 17 ao 26. Para não ficar uma coisa maçante, como o próprio texto é filosófico, né? A gente vai lendo, eu vou lendo e vou pregando, tá? Para não ficar li tudo agora. E acharam Eclesiastes 2, versículo 17? Mantenham a Bíblia de vocês aberta aí durante a pregação, que a gente vai ler ela muitas vezes. Diz assim: por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo é inútil, é correr atrás do vento. Desprezei todo o meu trabalho pelo qual eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei de deixá-lo para aquele que me suceder. O Ed Renekiewicz chamou o livro de Eclesiastes como o livro mais mal-humorado da Bíblia, né? Ele definiu assim. E o livro de Eclesiastes, ele é carregado da palavra vaidade e da palavra, na versão NVI, que eu acabei de ler, a palavra inútil, né? Que é uma palavra muito forte, né? Tem muita gente que não gosta de ouvir essa palavra, né? Essa palavra no hebraico, ela é revel, não sei falar em hebraico, vocês sabem disso, né? Mas é mais ou menos revel, que significa vapor, né? Ela pode ser traduzida como vapor, como sopro, névoa, né? Algo transitório, algo ligeiro, né? A gente vai ver esse termo revel muitas vezes no livro de Eclesiastes como sendo algo transitório, algo passageiro, sabe? Algo que se esvai. Salomão aqui nesse texto ele fala sobre o trabalho, né? E eu queria introduzir definindo que o trabalho, essencialmente, ele é algo de Deus. A criação de Deus é um trabalho, né? Deus criou os céus e a terra, Deus criou o mundo, e isso é um ato de trabalho. E Deus, inclusive, descansou, né? Para mostrar de exemplo, para ficar de exemplo, que precisa haver um descanso do trabalho. Salomão fala que tudo que se faz debaixo do sol é algo pesado, né? E tudo é inútil, tudo é correr atrás do vento, tudo é se dissipar, né? E ele fez uma análise muito interessante sobre como a gente olha para o trabalho. A gente costuma olhar para o trabalho como se fosse uma redenção. Muitos de nós, quando somos perguntados o que fazemos, o que somos, né? Nós falamos que somos a nossa profissão. Nós não falamos que somos o filho da dona Márcia, que é meu exemplo, né? Sou filho da dona Márcia e do Josué, neto do seu Alício e da dona Socorro. Ninguém fala isso, né? Ninguém fala que o Magabe, por exemplo, eu sou o esposo da Natália. Não. Geralmente, quando perguntam o que somos, falamos o que fazemos, né? Falamos, eu sou atendente de suporte, eu sou podcaster, eu sou escritor, eu sou pastor. E o trabalho, ele carrega essa questão de identidade, essa questão de redenção, essa questão de utilidade. E aí o autor de Eclesiastes está falando que tudo isso é inútil, né? Tudo isso é correr atrás do vento, ou seja, isso não tem finalidade. E parece um pouco contraditório com o que eu acabei de falar, porque eu disse que o trabalho, essencialmente, é algo que é uma criação de Deus. Então, o que não é bom do trabalho? Foi a origem dele, né? Como que ele se desencadeou por conta do pecado. Toda a nossa natureza é pecaminosa, né?
Tudo foi atingido pelo pecado. Vamos lá para Gênesis 3, versículo 17. Diz assim: Ela lhe fará brotar espinhos e ervas daninhas, e você comerá as plantas do campo, a terra, né? Aqui tá, o texto está falando. Eu li o 18, né? Perdão, 17. Finalmente declarou ao homem: Visto que você deu ouvidos à voz da sua mulher e comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com dores você comerá dela todos os dias da sua vida. Ou seja, a consequência do pecado é, com dores, um homem comer da terra. Algo que era prazeroso, algo que era fácil, algo que era só pegar do pé, né? Ela lhe fará brotar espinhos e ervas daninhas, e você comerá as plantas do campo. Versículo 19, né, que é o mais conhecido, né? Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. O que é pesado no trabalho não é o trabalho em si. O que é pesado do trabalho é a carga horária, é o patrão, é as dificuldades que tem no trabalho, é o período as horas trabalhadas para poder tirar férias. Isso que é penoso do trabalho. A consequência do pecado. Ter que suar para poder sobreviver. Seria muito mais fácil todos nós não precisássemos trabalhar e nem precisar lutar para ter uma condição melhor. Seria mais fácil que todo mundo tivesse uma casa, todo mundo tivesse o que comer, sem ter que trabalhar, sem ter que ter mais do que o outro, né? Todo mundo tivesse um carro para ir até algum lugar e voltar até outro lugar. Era bom que todo mundo pudesse viajar para um lazer e se divertir. Era bom que todo mundo tivesse acesso à educação de boa qualidade, sem precisar ter que pagar por ela, sem precisar ter que. Era bom que todo mundo pudesse fazer os cursos que gostaria de fazer, sem precisar ter que pagar. Era bom. Mas por que não é assim? Porque as pessoas precisam tirar do trabalho o sustento para viver. As pessoas precisam de salário. As pessoas precisam ser úteis na sociedade, sim, mas úteis na sociedade pelo salário. Ninguém faz trabalho de graça. O primeiro ponto que eu queria que a gente pensasse aqui, sobre esses dois versículos que a gente acabou de ler de Eclesiastes, é que sua vida e o seu coração não podem estar no seu trabalho. O seu trabalho não é redentor da sua vida. O seu trabalho não define quem você é. O seu trabalho não é a sua identidade. Por mais que você ame o que você faz, e eu gostaria que muito mais pessoas amassem com o que trabalham. Torna o trabalho muito mais prazeroso, né? Mas isso não é a sua identidade. Isso não é quem você é. Você não é o advogado, você não é o gari, você não é o empresário, você não é o atendente. Você tem nome, você tem identidade. E quando ele fala que tudo é inútil, tudo é revel, né? Tudo é vapor, é que tudo termina no mesmo começo, onde tudo começou, na dificuldade, na transitoriedade das coisas, né? Os meses, os dias, os meses, as horas, tudo, tudo roda e acaba em si mesmo. Você trabalha, ganha seu salário, gasta seu salário, depois trabalha de novo, ganha outro salário, e gasta seu salário, depois trabalha de novo. E é sempre isso. No Éden, não havia isso de ter que trabalhar para poder ter algo que comer. No Éden, tudo tinha seu bel prazer. A água, o alimento, a terra. A terra não produzia espinhos, né? Ou seja, a terra não precisava de um tempo específico para dar a laranja, um tempo específico para dar o arroz que hoje ela precisa. Tudo era no tempo que precisava acontecer. Vamos continuar a leitura? Versículo 19, vamos ler do 19 ao 22. Eclesiastes 2, tá? Voltando para Eclesiastes 2, para não confundir vocês. E quem sabe se ele será sábio ou tolo? O texto está falando sobre deixar o trabalho para outra pessoa, né? Aí ele está perguntando, quem sabe se ele será sábio ou tolo? No entanto, terá domínio sobre tudo que realizei com o meu trabalho, com minha sabedoria debaixo do sol. Isso também é inútil, ou seja, isso também é revel, é vapor. Cheguei a ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol.
Pois o homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar o resultado do seu trabalho como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é inútil e um grande infortúnio. Isso também é revel, né? Que proveito tem um homem de todo o trabalho e de todo o empenho com que se esforça debaixo do sol? Isso, se você é definido pelo seu trabalho, se você é definido pelo seu cargo, pelo seu diploma, se você é definido por essa transitoriedade daqui, tudo isso morre aqui. Quando você morrer, morreu também o seu trabalho, ou seja, morreu também a sua identidade, né? E é interessante que o texto fala que ele chegou a se desesperar, né? Cheguei a ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol. Ou seja, a gente vai passar muito mais tempo da nossa vida trabalhando do que indo na praia. A gente vai passar muito mais tempo da nossa vida trabalhando do que indo a casamentos. A gente vai passar muito mais tempo trabalhando do que namorando com nossa esposa. É triste isso, né? É para se desesperar de fato. É desesperador de fato, né? É desesperador pensar que a gente vai passar muito mais tempo trabalhando do que se divertindo. Então é entendível que as pessoas, por tanto trabalharem, se definirem como um seu trabalho. Se elas não têm tempo de lazer, se elas não fazem outra coisa da vida dela além de trabalhar e descansar para trabalhar, elas vão se definir pelo trabalho mesmo, né? Só que Salomão está falando de tudo isso aqui sobre fruto, sobre trabalhar debaixo do sol, como fruto do trabalho, ou seja, o salário do trabalho. Ele não está falando necessariamente de como o seu trabalho é útil para as pessoas, de como o seu trabalho pode abençoar outras pessoas. Ele está falando que é inútil o trabalho em si. Ele está falando que é inútil trabalhar, cumprir as horas. Ele não está falando que o que o seu trabalho vai originar é inútil. Mas ele está falando do ato burocrático do trabalho. Papo de RH, sabe? Contrata, assina papel, faz exame. Ele está falando dessa burocracia do trabalho. E o fruto do trabalho, que é o salário, que é o que importa, os benefícios que o trabalho dá. E ele está falando que até isso é inútil, porque quando ele morrer, tudo que ele trabalhou vai ficar para alguém. Tudo que ele ralou para ter, a aposentadoria dele, o que ele conquistou, o seguro de vida, tudo vai ficar para outra pessoa que não trabalhou o que ele trabalhou. Isso é de se desesperar de fato. Cara, eu trabalhei minha vida toda para os outros, morri e não vou levar nada. Vai ficar tudo aí. Então, o que seria uma teologia saudável do trabalho? Queria convidar a gente a pensar agora um pouco. O que seria uma teologia saudável do trabalho? Demonizar o trabalho é uma boa teologia? Dizer que o trabalho não presta, dizer que a gente não deveria trabalhar, que o capitalismo é selvagem, que a gente deveria ser contra isso? Não, porque a gente já aprendeu que o próprio Deus trabalhou, né? O próprio Deus, ele precisava, gente, Deus precisava de em cada dia fazer alguma coisinha, se ele é Deus Todo-Poderoso, ele não poderia fazer tudo no estalar de dedos. Mas ele escolheu trabalhar, ele escolheu fazer com bastante cuidado, com demora, com perfeição. Ele colocou cada coisa no seu devido lugar. E além disso, ele foi vendo que era bom. Então, o que a gente precisa encontrar no nosso trabalho, a gente já identificou que não é demonizar. E também a gente encontrou, a gente concordou aqui entre nós, que não é legal colocar no trabalho a nossa identidade.
né? Nós não somos o nosso trabalho. Nós não somos o que fazemos. Nós não somos o que está na nossa carteira de trabalho, né? Então, qual seria uma melhor teologia do trabalho? Nós contribuímos para o reino através do trabalho. Nós fazemos para as pessoas com o nosso trabalho algo que engrandeça o nome do Senhor. Nesse que Paulo fala, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Nós fazemos tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. O trabalho em si é revel, é inútil, é vapor. Não faz sentido nenhum. Porque no final das contas, ele vai ser essa eterna repetição. Trabalhar, ganhar seu salário e gastar. Trabalhar, ganhar seu salário e gastar. Mas o propósito do seu trabalho, ele tem que ser útil. O carpinteiro, quando faz a casa para outra pessoa morar. O gari, quando recolhe o lixo das pessoas. O atendente, quando atende as pessoas na sociedade. O policial, quando pratica a justiça na sociedade. O bombeiro, quando salva vidas. Uma vez perguntaram, um sapateiro se converteu, perguntou para Lutero, né? Como é que ele fazia para louvar a Deus com seu trabalho? Aí Lutero falou: faça um bom sapato e venda por um preço justo. Lutero não mandou o sapateiro fazer um grupo de oração lá na sapataria. Lutero não mandou ler um salmo todo dia que chegasse no trabalho. Por quê? Porque isso não tem a ver com trabalho. Pedir para Deus abençoar seu dia de trabalho é uma coisa. Pedir para que Deus abençoe o funcionamento do seu trabalho é outra coisa. É mais uma vez você está caindo na armadilha de achar que seu trabalho te define. E não. É a ação do seu trabalho. Vamos supor que seu trabalho, vamos trazer para a nossa realidade, né? Seu trabalho é atender clientes, é lidar com clientes todos os dias. Sua única função é resolver os problemas dele. Lidar com os problemas dele. E aí você sabe como resolver o problema do cliente. Só que o cliente te irrita. Aí só de propósito você não vai ajudar, ou ajuda de má vontade. Você está sendo cristão no seu trabalho? Você está servindo o seu irmão? Ou você só serve os irmãos que te alegram? Ou você só serve os irmãos que são gentis com você? Então, faça o melhor atendimento possível, né? Você carpinteiro, faça a melhor carpintaria possível. Você pedreiro, faça a melhor laje da casa possível. Reboque a melhor parede possível que você puder fazer. Vamos lá no Salmos 49? Salmos 49, versículos 10, 11 e 12, a gente vai ler. Diz assim: pois todos podem ver que os sábios morrem, como perece o tolo e o estúpido, e para outros deixam seus bens. Ó, o versículo 11: o túmulo será a morada deles para sempre, a sua habitação de geração a geração, ainda que tenham dado o próprio nome a terras. Mesmo que muito importante, o ser humano não perdura, é como os animais que perecem. 13. Este é o destino dos que confiam em si mesmos e dos seus seguidores, que aprovam o que eles dizem. O que o salmista está dizendo? Que tudo vai acabar. Tudo vai morrer. O seu próprio trabalho, se hoje você não desempenhar bem, você é demitido e amanhã bota outro no seu lugar. Então tudo é efêmero. Tudo é inútil. Só que o que não pode ser inútil é a nossa praticidade. É a nossa função no reino. É ser sal e luz na terra. Sal e luz. É deixar o ambiente com sabor. É deixar o ambiente preservado.
deixar o ambiente iluminado da luz de Cristo. Vamos voltar para Eclesiastes 2, continuar a leitura. Vamos ler do versículo 23 até o 26. Diz assim: todos os seus dias estão cheios de pura dor e de tarefas frustrantes. Nem mesmo durante a noite o seu coração descansa. Isso também é inútil. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer no seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. Pois, sem ele, quem poderia comer ou encontrar satisfação? Ao homem que lhe agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus lhe dá a tarefa de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem é do seu agrado. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Em resumo, está aqui a solução do trabalho, né? O nosso trabalho ele precisa ser uma contribuição nas, para os irmãos e não um fim em si. Então ele está dizendo, o trabalho é a criação de Deus. O trabalho é algo bom de Deus. E aí ele falou o que eu falei agora há pouco, né? No versículo 24. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer no seu trabalho. Faz todo sentido, né? Se a gente passa a nossa maior parte da nossa vida no trabalho, a gente tem que encontrar prazer nele, né? É por isso que eu sou a resenha lá do nosso grupo, lá no trabalho. É por isso que eu tento ser o mais palhaço lá. Porque para deixar o ambiente mais leve possível. Porque o trabalho em si, gente, é difícil. Qualquer trabalho, qualquer coisa que o nome é trabalho, carrega o pecado, carrega a consequência do pecado, é penoso. Qualquer tipo de trabalho. Jogar bola, nossa, o cara vive jogando futebol. É pressão, filho. Tem que render. Ah, mas ganha milhões. Tem, mas a pressão tá ali, ó. A câmera, o microfone, a família sendo ameaçada de morte quando ele perde gol. Isso é que é consequência do trabalho, né? E, e aí ele fala, né? Pô, comer e beber, coisa mais bonita, mais gostosa que tem, prazerosa que tem, e encontrar prazer no seu trabalho. Isso é criação de Deus, isso vem de Deus, né? Aí no versículo 26 ele diz: ao homem que lhe agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Que é o que a gente está tentando aqui. A gente está tentando olhar para uma teologia do trabalho que seja útil e não inútil. Então, o que, que seria uma teologia do trabalho inútil? É a que demoniza o trabalho, que acha que o trabalho realmente não tem sentido nenhum, é o capitalismo selvagem, não é legal pensar dessa forma, e também não é legal encontrar no trabalho como a sua redentora, trabalho como redentor, né? Ah, eu tenho utilidade no trabalho, eu só sou útil porque eu tenho esse trabalho. Não, você não é o seu trabalho. Então, qual é a maneira, o equilíbrio de tudo isso? É encontrar prazer, é encontrar graça, é encontrar utilidade naquilo que você faz. O seu trabalho não te define, o seu trabalho não diz quem você é, o seu trabalho não pode ser mais importante do que Deus, do que sua família, do que seus amigos, mas ele é uma parte fundamental do seu dia a dia. Então faça desse tempo, desses recursos, a melhor coisa que você puder. Em resumo, seja o melhor trabalhador. Faça o melhor sapato e venda por um preço justo. Minha mãe sempre dizia, né, que o preguiçoso trabalha duas vezes. Porque faz mal feito e depois vai ter que voltar lá e refazer o que fez mal feito. É que nem o mau trabalhador. O cara que demoniza o trabalho é o cara que vê no trabalho a sua redenção. Ele vai viver uma vida inútil, ele vai viver uma vida cansada. Ou seja, na sua pausa, vá ler um livro, vá tomar um banho, vá tomar um tereré, vá tomar uma cerveja, vá para fazer alguma coisa. Na sua folga, vá se divertir, desligue do trabalho, feche seu computador, esqueça que você trabalha. Nas suas férias, mas eu nas minhas férias eu nem olho o grupo de trabalho, eu só não saio do grupo porque não posso, mas para sair do grupo de trabalho eu saía. Nas minhas férias eu não sou ninguém, eu sou eu, Jonathan só.
E aí no versículo 26 ele fecha dando esperança pra gente, né? Há um homem que lhe dê a graça, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Contentamento com o seu trabalho. Você tem orgulho, você tem prazer em trabalhar onde você trabalha e trabalhar com quem você trabalha, né? Quanto ao pecador, que é o cara que demoniza o trabalho ou vê no trabalho a redenção, Deus lhe dá a tarefa de ajuntar e armazenar. Ou seja, o cara acha que a função do trabalho dele é só ganhar dinheiro. Então o cara vive preso nisso, infeliz, porque a função dele é querer ganhar dinheiro, ele vai sempre querer ganhar mais dinheiro. Então ele vai sempre querer um aumento. Ele sempre vai ficar puto quando alguém ganha um aumento e ele não ganha. Ele vai sempre achar injusto como a empresa está lucrando e ele não está, né? E isso é inútil. Isso é correr atrás do vento. Nada que Deus entregou pra gente, aqui nessa terra, é nosso. Nós somos mordomos. Nós administramos apenas. Nem mesmo a sua esposa é sua. Lá no céu não vai ter ninguém casado. Ninguém vai casar com ninguém lá no céu. Então a gente só administra, a gente cuida do que Deus nos entregou, a gente cuida do nosso trabalho, a gente cuida da nossa esposa, da nossa família, a gente cuida de tudo que Deus entregou pra gente. E como a gente está cuidando, a gente tem que cuidar da melhor maneira, porque é de Deus. Tudo que Deus entregou na nossa vida, Ele vai querer de volta. Ele vai questionar pra gente, ei, cadê a sua família? Ah, não sei. Como não sabe se eu dei pra você cuidar? Ah, e cadê seu trabalho? Ah, não sei também. Como não sabe se eu dei o seu trabalho pra você cuidar? Então, uma melhor teologia do trabalho seria isso. Eu tô, que nem o Jean, né? Tava um dia desse lá na igreja pra gente, hoje eu também tô meio luterano, vou citar Lutero mais uma vez. Deus não precisa das nossas boas obras, Lutero fala, né? Mas o próximo precisa. Ou seja, Deus não precisa do teu trabalho, velho, pra nada. Mas o seu trabalho, ele é para servir as pessoas, servir o próximo. Então, aquela recepcionista que tá lá na academia, ela tá precisando de você. O contratante que contratou o Jean para fazer a filmagem, ele tá precisando do seu trabalho. E o seu trabalho tem que ser o melhor possível para levar paz, levar alegria, levar satisfação, levar comida para sua casa. Amém? E eu quero encerrar lendo um texto de Tiago, dois textos, na verdade. Eu quero ler um texto de Tiago, capítulo 1, versículo 17. Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz assim: Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e desce do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. E eu quero ler também 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17 também. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17, diz assim: Ordene aos ricos deste mundo que não sejam arrogantes nem ponham a esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê generosamente para a nossa satisfação. Ou seja, gente, a gente está falando de vida ordinária aqui e a gente está falando de contentamento nas entrelinhas, né? Ser satisfeito com o que tem, ser satisfeito com o que Deus nos deu. Isso não significa, gente, que você vai viver num trabalho de merda, num trabalho miserável e vai achar a coisa mais bonita do mundo. Não, mas isso significa que o que Deus te entregou para você cuidar tem que ser cuidado da melhor maneira. E você tem que ver no seu trabalho não a sua redenção, não a sua definição de quem você é. E também não precisa ver no trabalho o demônio, a aversão a isso. Não, mas você precisa ver como você pode servir ao seu próximo através do seu trabalho. Como você pode glorificar a Deus através do seu trabalho. Somente assim o seu trabalho vai ser mais leve. Somente assim o seu trabalho vai ser prazeroso. Não porque ele em si é prazeroso, não porque ele em si é a coisa mais legal do mundo, mas porque você encontrou o propósito de fazer o que você está fazendo. Você encontrou o verdadeiro propósito de trabalhar. Além de todos os benefícios que você tem para sua família, você também está cumprindo papel na sociedade. Você também está servindo o próximo.
Amém?